Olá pessoal, paz a todos. Pessoal, gostaria de compartilhar com vocês um fato que aconteceu durante essa semana. Participando de um culto, né? Logo em seu início, não tinha mais energia elétrica, faltou luz e com isso não tinha o som do microfone, não tinha os instrumentos e não tinha o ar-condicionado. Mas os louvores, o clamor e as orações, elas não pararam. E Deus se manifestou naquele local. Depois a luz foi restabelecida e uma irmã, ela trouxe a palavra de um testemunho de um problema que ela vinha passando em casa, né? Ela vinha lutando pela conversão do seu filho, mas em momento algum ela esmorece. Mesmo nas adversidades, ela continua com o seu propósito ali de orar e saber que um dia, assim como ela está vindo para a igreja, o seu filho a acompanhará. É um propósito que ela tem e ela tem a certeza de que Deus vai honrar a sua fé. Logo depois, uma outra irmã teve a oportunidade e ela relatou como havia sido a sua noite, de muitas dores no braço. Isso ela vem passando por problema durante toda a semana, mas ela estava ali, perseverando, porque sabia que Deus era com ela e que aquilo era passageiro, não impedia ela de estar ali tendo um encontro com Deus. Logo depois, uma irmã, ela tomou a palavra e falou que aquele ali não era um simples culto, mas que Deus estava instruindo e Deus estava mostrando o que ele pode fazer na vida daquele que crê e persevera naquilo que acredita. Passados todos esses acontecimentos naquele culto, em cada momento eu me vi em uma situação da minha vida. Eu lembrei de em uma comunidade nos anos de 1990, em uma igreja onde não tinha microfone, não tinha instrumento, ou você ouvia a palavra ou o som do ventilador. E aí você disputava ali com o barulho de carros, de moto que passavam na porta. Mas mesmo assim, havia naquele local a presença de Deus. E as orações e os clamores, eles não cessavam. E os milagres aconteciam. Logo depois, eu me vi passando por todos os problemas que eu e minha família enfrentamos. Propósito que minha esposa e meu filho fizeram pela minha vida. E pediram a Deus e clamaram. E Deus atendeu aos seus pedidos. E aí, conforme aquelas irmãs iam dando testemunhos de tudo que vinha acontecendo na sua vida, aquilo foi passando um filme. Eu acredito que não só na minha cabeça, mas na cabeça de todos aqueles que estavam ali presentes. E aí eles foram vendo problemas que eles enfrentavam, eles foram vendo barreiras, dificuldades que aconteciam na sua vida, respostas que Deus tinha dado a eles. E aí me veio a palavra que está em João, no capítulo 9, que Jesus, caminhando com seus discípulos, se depararam com um cego de nascença. E os discípulos indagaram a Jesus: Senhor, mestre, para que esse homem estivesse assim, quem pecou? Seus pais? E Jesus disse a ele: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse neles a obra de Deus, e é por isso que isso aconteceu. E aí Jesus, ele curou aquele homem. Meu amigo e minha amiga, você está passando por adversidades, você está passando por lutas, você está passando por portas fechadas, tem sido intenso na sua vida, as dificuldades, mas creia que tudo isso é para que o nome do Senhor Jesus seja manifesto na sua vida. Tudo que eu passei, tudo que a minha família passou, tudo que aquelas mulheres falaram ali que passaram, tudo hoje é um testemunho para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Então eu posso falar isso para você. Você está passando por uma porta fechada, você está passando por uma doença, uma enfermidade, você está passando por um familiar que está com problema. Ele está drogado, ele está no mundo dos vícios. Você tem discussões na sua casa, brigas. Você está passando por um problema financeiro.
Tenha certeza, não esmoreça na sua fé, continue, persevere, porque isso está acontecendo para que o seu testemunho ele seja maior e que o nome do Senhor Jesus em tudo isso seja glorificado. Persevere, continue nessa fé, não esmoreça, porque Deus é contigo. E assim como aquele cego era de nascença, ele foi curado. E até hoje, o testemunho dele é falado. Assim também será o teu testemunho. Ele será divulgado em muitos lugares, porque você não esmoreceu, você levou até o final a sua fé. Pessoal, fique na paz, que Deus abençoe. Deus é contigo e Ele não te abandona. Continue orando.